Irmãos, ele perseguia os crentes no quartel. Testemunho tremendo do pastor Robson Viana. Eu trouxe esse testemunho aqui para vocês porque eu tenho certeza que ele vai falar poderosamente ao vosso coração. Testemunho e também pregação do pastor Robson Viana. Você que é novo aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever e também a ativar o sininho das notificações. Você que já é nosso inscrito, sabe do nosso canal, sabe dos conteúdos que nós temos compartilhado aqui, aperta aqui no botão de compartilhar. Não só você que já é inscrito, você também que está chegando agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda o nosso canal a crescer e faz também com que vidas sejam abençoadas através dessa mensagem. O pastor Robson Viana é um exímio pregador da palavra de Deus. Ele sempre traz testemunhos que edificam a nossa fé e eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida. Assista comigo até o final e seja edificado. Quando eu estava aqui olhando o jogral, eu me lembrei de 1987, quando ainda novinho, pesando 69 quilos, saindo da escola de Três Corações de Minas Gerais, sargento novo, professor de educação física, sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Não ofereço perigo para ninguém, mas também não mexa comigo. O que o senhor recordava? O período de recrutamento. Cada período que entrava, a educação física ficava comigo. E como eu fui criado para não gostar de crente, meu pai, um tenente da polícia, dono de um terreiro de macumba, criou a cada um dos filhos devota a um santo. E eu fui devota a São Cosme e Damião. Só que no período de recrutamento, eu fazia questão de perguntar: tem crente aqui? E os bichinhos inocentes levantavam a mão. E eu dizia para eles: vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão. A minha fama foi se espalhando. Vou lhe repetir: a minha fama foi se espalhando. Só que no recrutamento de 89, estavam entrando 149 soldados, recrutas. E eu perguntei, como de costume: tem crente aqui? E houve um silêncio na tropa, até que o silêncio é rompido por um recruta chamado Felipe. Permissão para falar. E eu disse: saia de forma. E ele saiu, veio correndo, juntou os cascos, bateu a mão na coxa e disse: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E eu olhei para ele na minha frente e disse: só tem você de crente? Ele disse: não, tem outros aí, mas estão com medo da tua fama. E eu disse: você não está com medo da minha fama? Ele disse: não. Eu disse: por quê? Porque eu conheço a quem eu sirvo. Olhe para alguém e pergunte: qual era a sua essência? Vamos reformular a pergunta. Olhe dentro dos olhos de alguém e pergunte a ele ou a ela: você conhece a quem diz servir? Você conhece a quem você diz servir?
Eu disse a ele naquele dia: só você vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Aí ele disse: permissão, Senhor, para fazer um gesto. Eu disse: faça. E ele fez assim, pastor Marinaldo. E eu olhei e disse: ficou doido, recruta? Ele disse: não, Senhor, olhe para o meu joelho. E eu olhei e ele disse: a partir de hoje o teu nome estará sendo gravado como tatuagem no meu joelho. E eu estarei me ajoelhando em cima de ti, para que o Deus que eu conheço lhe incomode, lhe visite e tenha um encontro contigo. E eu ri e disse a ele: oração de crente não pega em mim, porque eu tenho um corpo fechado por São Cosme e Damião. Andai, xerimi de calma. Olhe para mim, vou voltar para o texto. Eu persegui aquele moço o máximo que eu pude. Fiz de tudo para ele não me engajar depois de um ano, mas o bichinho me engajou. O que eu vou lhe dizer aqui, se tu não dá um glória, o negócio está feio. Me encontrei com uma menina numa parada de ônibus. E ela disse para mim: Deus vai lhe quebrar todinho. E eu disse: duvido. Você sabe quem eu sou? Ela disse: não. Eu falei: vou lhe dizer por atrevimento. Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu sou sniper do Exército Brasileiro. Eu fiz parte da segurança do Papa João Paulo II. E saí dizendo a ela quem eu era. E ela olhou para mim e riu e disse: coitado, você pode ser o que você quiser, mas quando o meu Deus aparecer, Ele vai lhe quebrar. Ai, no cassino. 6 meses depois eu estava quebrado. Os militares que aqui se encontram, e eu sei que aqui tem muitos, conhecem um obstáculo chamado bandeira. Uma escada de 7,5 metros na pista de PPM, que é praticamente o penúltimo obstáculo a se transpassar. Subi, pastor. Sempre estudei em escola militar e sempre fui chamado de doido. Comecei a treinar com 3 anos de idade, artes marciais. Com 14 anos eu já era faixa preta em 3 artes. Sempre subia a bandeira, passava a perna e pulava lá de cima e caía que nem um gato. Mas naquele dia deu errado. Eu subi, quando eu pulei, me desequilibrei, porque eu vi uma mão aparecer. E esta mão me empurrou, e eu caí de costa no chão. De 9:30 da manhã, no dia 28 de agosto de 1990. E acordei às 4:30 da tarde, com o coronel Santos Filhos, comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, meu tio, com o meu pai, tenente Aires Viana, com a minha esposa do lado e a minha mãe, e o capitão
que era neurocirurgião e ortopedista, capitão Ferra. Depois de meia hora, voltando em si, meu pai disse: pode dizer que ele é forte. E o médico disse: você quebrou a sua coluna em 3 partes e nunca mais vai andar. Aí eu chorei e me lembrei da menina. Deus vai lhe quebrar todinho. Aí vieram pregar para mim que Deus é amor. Aí eu perguntava: que Deus, que amor é esse que tem que quebrar os outros? Que tem que impedir os nossos sonhos? Até que a minha esposa um dia aceitou a Jesus num congresso de jovem. E o pastor Raimundo João de Santana, de saudosa memória, aquele jeitão dele, desceu do altar, saiu no meio das pessoas que estavam aceitando e abraçou somente aquela jovem e disse: Deus manda lhe dizer que foi ele que quebrou e que é ele que vai dar uma coluna nova. Mas o processo será lento, mas terá vitória no final. A última palavra foi: me leve aonde está o teu esposo. E no outro dia ele foi me visitar com o diácono Canidec Queiroz e a irmã Francineuda Queiroz. Pregaram que Jesus era amor para mim de novo. Só que as palavras do pastor Raimundo vinham com um diferencial. Qual? Unção. Vinha temperada. Até que ele disse: você quer aceitar Jesus? Jesus tem uma coluna nova para lhe dar. Aí eu confesso, pastor Marinaldo, eu raciocinei rápido. Se ele disse que ia me quebrar, quebrou. Se ele está dizendo que vai me dar uma coluna, eu pego ela e depois volto a fazer o que eu fazia. Só que a última palavra do pastor Santana foi: Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E eu com 1,85 m, pesando agora 49 quilos, osso coberto por pele. Perguntei ao pastor: como é que você tem intimidade com Ele? E ele disse: leia a Bíblia, ore. E eu disse: o que é oração? Ele disse: é conversar como eu estou conversando com você. Eu disse: aí eu vou ficar doido, porque o Senhor eu estou vendo, e Ele quem é? E ele disse: ore, e Ele vai se manifestar a ti. Só que eles foram embora. Minha esposa os acompanhou e eu dentro de um quarto eu disse: que crentes são esses que dizem que eu tenho que ler a Bíblia e não deixam uma Bíblia para mim? Deu 5 horas, 5h30, 6 horas da noite, eu fechei os olhos, abria um e disse assim: Deus, eu vou dar uma de doida aqui e vou orar. Se tu está me escutando e realmente tem um plano comigo, me dá uma Bíblia de presente ainda hoje. E como eu perdi o movimento das mãos, porque não aguento mais segurar um copo d'água, mande alguém para vir ler a Bíblia para mim. Quando deu 6h15, o oficial que estava de serviço no 7º HGUR bate na porta, abre, olha para mim e diz: Viana, tu agora é crente? E eu me lembrei da menina e de Filipe e agora disse: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabia nem o que significava, mas disse.
Aí o oficial de dia diz assim: depois que bateu em muita gente, depois que atirou, depois que prendeu, agora é crente. Aí eu disse: Senhor, o que está havendo? Ele disse: eu não sei. Eu sei que parou um carro lá de frente ao hospital e desceu uma descabelada e chegou na recepção com um pacote de entregue no quarto de número 7. Diga ao paciente que está lá que é resposta de oração e é presente de Deus para com a vida dele. Shaddai Obancho. Eu magrinho, deitado, disse: abra aí. Quando ele abriu uma Bíblia daquela de capa dura, da brochura vermelha, e ele disse: é uma Bíblia. E eu chorei. Está chorando por quê? Eu disse: não é que ele ouve as orações? Abra aí a gaveta, guarde ela para mim. Ele abriu a gaveta do lado da minha cama, colocou a Bíblia, fechou e foi embora. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11. Eu disse: Deus, o sono está chegando e ninguém vai ler para mim, não é? Quando deu 11h15, o oficial bate na porta, abre a porta de novo, diz: Viana, está acordado? Eu disse: estou. Vim lhe pedir um favor. O que foi? Tem um soldado que levou um tiro lá na Praia do Meio e o hospital está lotado, e o único canto que tem uma cama é o seu quarto. A gente queria lhe pedir para deixar ele aqui, porque uma hora dessa a gente não queria incomodar o hospital da aeronáutica, nem da marinha, nem da polícia militar. Deixa ele aí com você, amanhã a gente tira ele. Eu disse: pode trazer o bichinho. Mas quando o bichinho veio entrando na cadeira de roda, que ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiquei com vergonha, porque quem estava entrando era Felipe. Felipe, como bateu o olho em mim, o enfermeiro empurrando, disse: está aí, você vai ficar na companhia de um crente. Aí Felipe disse: ele é crente? Ele disse: é, aceitou a Jesus e anda dizendo agora que é um dos tais. Felipe disparou em língua estranha e disse: não foi em vão que eu orei por ele. Esqueça quem está à direita, esqueça quem está na esquerda. Joga a mão para cima, abra a boca e dê o melhor glória que você puder nesta noite. Esse aí é o teu melhor glória. Darai Shemikamanasa. Aleluia. 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 O primeiro texto que eu ouvi da Bíblia Sagrada naquela noite foi Números. Felipe disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria. De lá para cá eu já li a Bíblia 38 vezes. Já fiz 3 cursos de bacharéis em teologia, com 2 pós-graduações, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. Sou membro do Conselho de Educação Cristã e Teológica da nossa convenção Semaderne, e continuo não sabendo nada de Bíblia, porque cada vez que eu a leio, o Senhor me faz se lembrar que eu não sou nada se Ele não for na minha vida.
Cada vez que eu a leio, eu percebo que ela é um poço sem fundo, que a minha corda ainda é curta e a caneca muito pequena para tanta revelação. Aí tem uns engomadinhos aí que diz: eu posso, eu faço, eu vou. Tu não pode nada. Tu não vai a lugar nenhum se ele não for. Ei! Aí eu vou terminar assim. Essência. Eu disse: Deus, eu vou entrar em Efésios. Aí Deus disse: não, peraí, vou lhe dar 4 versículos. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu a não se contaminar com as iguarias do rei. Olhe para mim, vou terminar. Com a morte de Josué, vai surgir a teocracia de Israel. Período este que durou cerca de 300 anos. Quantos anos? Só que após a morte de Josué, senhores obreiros, me permito olhar para vocês. O capítulo 2 do livro de Juízes. E o verso 10 e 11 me causa arrepio na alma, porque lá está escrito assim: e morreu Josué, e com ele morreu toda uma geração que conhecia os feitos passados de Deus. Verso 12: mas se levantou outra geração que não se preocupou em conhecer a quem eles diziam servir. Não, você não me entendeu. No dia 28 de agosto do ano passado, eu fiz 28 anos de pastorado, com 13 igrejas já pastoreadas, debaixo de uma promessa: farei você andar o Brasil e o país pregando, mas nunca lhe darei nome, porque eu sei de onde tu veio. Filho de uma família de classe média alta, ganhei meu primeiro carro novo com 12 anos. As roupas só eram da Brookfield, camisas só da Duda Linda. Meu último salário mínimo na carteira foi R$ 7.842. Que saudade, pastor Marinal. Só passava um ano com o carro. Aí depois de crente, dentro do processo, Deus disse: vou tomar tudo. Tem um carro, quando eu via passar na rua, eu dizia assim: eu nunca vou ter um Fusquinha. Meu pai, quando eu aceitei Jesus, que Deus me curou, meu pai me deserdou. Ele fez o inventário ainda em vida e dividiu para os meus irmãos o que tinha, olhou para mim e disse: você vai ficar de fora porque é crente. Mas depois de 3 anos, dirigi a primeira igreja como auxiliar de trabalho. Uma igreja do tamanho desta, com 700 membros, 16 diáconos no púlpito, 7 presbíteros, um evangelista e um pastor jubilado. E no dia da posse perguntaram ao pastor Santana: por que um auxiliar vai dirigir a igreja? E o pastor Santana disse: porque Deus mandou. Aí
meu pai soube, aí passou lá em casa, está sem carro, crente? Eu disse, tô, passe lá que eu vou lhe dar um carro. Aí eu pensei, papai vai me dar um carro novo, como sempre deu. Aí papai mandou montar um fusquinha, uma porta amarela, a outra azul, o capô branco, um malhado, e disse, pegue, vai fazer a obra do seu Deus. Mas dentro do fusquinha malhado, Deus salvou, Deus curou, Deus batizou. Aí Deus usou um irmão chamado Lima para reformar o Fusca. Deu um banho de loja no Fusca, pastor Mário. Pneu tala larga, botou ar-condicionado, vidro elétrico. Aí quando eu fui buscar na oficina, eu tinha um co-pastor, que eu ia pegar ele e a gente ia para a igreja. Aí no dia que o Fusca saiu, eu peguei ele. Ele disse, eita, agora a gente está montado. Na volta eu disse, vamos embora. Aí Deus disse assim, dê o Fusca a ele. Aí eu disse, espera aí, Deus, quando era malhado o Senhor não mandou eu dar. Aí agora na primeira volta que eu estou dando, tu está mandando eu dar o Fusca. Deus disse, dá o Fusca a ele. Faça diferente, hoje é ele que vai lhe deixar, e ele vai passar ali buscar para ir para a igreja. E assim passamos 15 dias. Aí 15 dias depois, eu ministrando a palavra num culto de Santa Ceia, apresentou-se um filho de uma irmã, e no final do culto ele disse, pastor, o senhor pode comer uma pizza comigo, com a sua família? Eu disse, posso. Entramos no Monza Tubarão Vinho, fomos para a pizzaria. Chegou na pizzaria, ele disse para o meu pastor, pode ir embora, que quem vai deixar em casa ele hoje sou eu de Monza, porque hoje vai ser diferente, ele vai me deixar em casa porque o Monza agora é dele, Deus mandou eu dar. Deixa eu terminar assim, segure a mão de alguém. Só vive o propósito quem suporta o processo. Está segurando a mão de alguém? Vamos terminar. Como é que uma geração surge e não se preocupa em conhecer a quem diz servir? Eu quando comecei a pregar aqui na Paraíba, só era eu e a esposa. 3 filhos. O mais velho tem 37, o do meio 31 hoje, a minha menina tem 27. E eu já sou avô de 5 netos, ó. Eu fico olhando para os meus netos e eu fico preocupado por quem eles serão pastoreados. Como é que será a geração deles? E enquanto eu estou de pé, eu tento passar para eles o que Salomão, ou melhor, o que Davi passou para Salomão. Conhece o Deus de teu pai, serve a Ele, busque a Ele, Ele se deixará ser achado por ti. Mas o último conselho foi: esforça-te e faz a obra. Os meus netos parece, pastora, que compraram a ideia do vovô. Aí em plena pandemia que nós vivenciamos por 2 anos, chegou todo mundo lá em casa num dia de domingo. Eu trabalhei até o ano de 99. No ano de 99, Deus usou um pastor para mim e disse: vou fechar a porta e nunca mais vou abrir, porque te quero vivendo do altar. E eu, olhando para o profeta, perguntei a Deus dentro de mim, sem esboçar uma palavra na boca: como é que é viver do altar? E o profeta tirou a carteira, pegou uma cédula, amassou, colocou na mão, deu um passo e disse: viver do altar é assim, é viver de um aperto de mão.
Tem aperto que vai vir 50, tem aperto que vai vir 100, mas tem aperto que vai vir 50 com a palavra: que Deus te abençoe. Mas aí eu disse: mas ficou a aposentadoria. Aí Deus caçou a aposentadoria. Um coronel me viu pregando num congresso de militares em São Paulo, e ele perguntou: quem é esse aí? Disseram a ele: era um cadeirante que sofreu um acidente e Deus curou ele. E o coronel chegou no quartel, pediu revisão de processo e disse: como é que ele está aposentado por cadeirante se ele está andando aí? Brigamos por 3 anos, chegamos na 5ª instância em Brasília, e o juiz bateu o martelo: volta para cumprir os 17 anos de serviço que falta. Aí eu voltei, passei 1 ano e 4 meses, e quando eu fui transferido de Natal para Roraima, aí Deus interviu dizendo: peça baixa, assine aquele documento 150 que a gente abre mão de tudo, porque quem vai cuidar de você sou eu. E eu venho tentando passar para minha prole quem é Deus. E eu vivenciei uma experiência na pandemia terrível. Os convites sumiram, os apertos de mão cessaram. Hoje eu estou pastoreando uma igrejinha dentro de um canavial que não passa de 70 crentes, que a renda bruta da igreja é 4.200, 4.300, e quando o tesoureiro vem me pagar, o meu salário é R$800, 900. E na pandemia parece que o povo se esqueceu que o pastor estava ali. Se conta na mão, dos dedos da mão, as pessoas que vinham deixar dízimo. Mas um dia de domingo a galera chegou lá em casa. Minha esposa olhou e disse: e agora? Eu disse: agora a gente come o que tem. Mas depois do almoço, a minha netinha de 9 anos, a Mel, disse assim: vovô, você sabe que depois do almoço a gente gosta de comer uma bolachinha recheada da Rincheste. E eu já fui ali no armário e não tem. A minha filha disse: Mel, eu não disse que não pedisse nada a vovô. E ela disse: maninha, com meu avô eu me entendo. Chegou perto de mim e disse: e aí, vovô? Disse: eu estou liso, batendo. Ela disse assim: Jota, vem cá. Arthur, o mais velho de 12, vem cá. Foi no colo da minha nora, pegou a acha de 2 anos e disse: vovô, segura ela. Eu disse: o que você vai fazer? Nós vamos orar, porque antes da gente ir embora, a gente quer comer biscoito recheado. Oramos. Quando terminamos de orar, alguém bateu palma no portão. A Mel, que é sapequinha, disse: olha aí. Eu disse: eu vou lá. Ela disse: nós vamos com o senhor. O muro da casa pastoral baixinho, eu segurando a de 2 anos. Lá vem a Mel de 9, lá vem o Jota de 5 e lá vem o Arthur de 12. De repente o irmão no portão disse: está me lembrado de mim? Eu disse: não. Ele disse: eu estive aqui com o pastor Isaac, o carro dele quebrou, ele vinha pregar e me ligou e eu vim com ele. Ele disse: irmão, me perdoe, não estou lembrado. Ele disse: isso não vem ao caso. Ele disse: pastor Robson, eu moro em Santa Cruz. Hoje é aniversário da minha sogra lá em Recife. E quando nós estávamos dentro do carro para pegar a viagem, a minha esposa foi a última a entrar. Mas quando ela saiu de casa, ela já veio para o carro chorando e dizendo: amor, tira as malas tudo do carro. Deus me disse que a gente tem que ir para o supermercado e fazer uma feira de grande e de tudo colocar muito. E em vez de subir para Recife, ele disse que a gente tem que descer para o Rio Grande do Norte e procurar a casa do pastor Robson, que a feira é dele. Não, até aí tudo bem. Só que o murinho baixinho, aí ele fez assim: pastor Marinal, são seus netos? E eu disse: são. Ele disse: eles podem vir comigo aqui? A Mel disse: está aqui quem vai?
Ele abriu a mala e a primeira coisa que ele tirou, uma caixa fechada de biscoito recheado da Richester. E disse a ela: pegue, isso aqui Deus mandou para vocês. Com a permissão do pastor Marinaldo, fica de pé comigo em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, não é pecado. E neste abraço pergunte a ele ou a ela: tu ainda é o mesmo? Liga, subiu. Aleluia. Glória a Deus. Vem a monarquia, 120 anos de Reino Unido. Salomão morre e assume Jeroboão. E há uma ruptura no reino. E há uma divisão. E eu termino aqui. Deus entrega. Deus faz o quê? A sua nação, o seu povo, nas mãos de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor ainda era príncipe. Nabopolassar, o seu pai, ainda era o rei. Nabopolassar arquiteta a segunda invasão de Jerusalém. E Nabucodonosor a executa. O historiador Flávio Joséfo vai nos informar que 10.822 cativos estavam marchando já 800 quilômetros para a Babilônia. E foram eles alcançados por um mensageiro que disse a Nabucodonosor: sobe com pressa, porque o teu pai morreu e tu precisas ser aclamado rei da Babilônia. Só que antes de subir, olhe para mim. Nabucodonosor disse: escolhe-me 3.000 jovens de linhagem real. Escolhe-me 3.000 jovens de linhagem real. Olhe para mim e diga a eles que eles vão comer da minha comida, beber da minha bebida, e vamos estudar nas melhores faculdades que o Egito pode vos favorecer. Só que a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 1, que mesmo sendo levado como cativo, o pastor Wilson, aos 14 anos de idade, Daniel não perdeu a sua essência. Não se esqueceu da onde viera. E faz um propósito no seu coração. Pergunta aí a alguém qual é o propósito do seu coração. Só que é fácil, pastor Marinaldo, fazer propósito com 14 anos. Vou repetir, olhe para mim, irmão. É fácil fazer propósitos com 14 anos. Mas lembra de Daniel 5:13 que você leu comigo? Olhe para mim. Belsazar, filho de Meolá, está no trono. E a Bíblia diz que ele comete um erro que Nabucodonosor não tivera a coragem de cometer. E qual foi? Levar o sagrado para uma festa mundana. E o texto dizia: enquanto se banqueteavam e tocavam no sagrado, uma mão apareceu, escreveu 4 palavrinhas na parede, e ninguém pôde dar a interpretação que o rei queria. E o rei mandou chamar Arioque e disse: vai chamar a Daniel e os seus 3 companheiros.
porque eles também fazem parte dos inteligentes. E diga a eles que eu estou os chamando para morrer. Eu li no verso 13, mas olha o verso 11. E a sua mãe, a rainha mãe, entrou no banquete e se pôs do lado da cadeira do seu filho e disse: não mate ninguém, porque ainda existe no teu reino um homem, e sobre ele há o Espírito do Deus excelente. E na época do teu pai Nabucodonosor, Deus lhe deu revelações. Olha a expressão do versículo 13. Lá vem Daniel entrando. Não mais o Daniel de 1 e 8 com 14 anos. Flávio Josefo agora vai dizer que o Daniel que entra aqui em 5 e 13 é um Daniel com 65 anos. E se tu não der glória com a pergunta do rei, o negócio está feio. E o rei olhou e disse: és tu o mesmo Daniel? Glória a Deus. Glória. És tu o mesmo Daniel? Dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá. Olha o verso 14 em diante. E o velhinho entrando e dizendo: eu ainda sou o mesmo. Eu ainda sou o mesmo. Vamos terminar. 6 e 3. Irmão, se tu não der glória, o negócio está feio. Seis e 3. 6 e 3. Não mais o Daniel com 14 de 1 e 8. Não mais o Daniel de 5 e 13 com 65. Mas o historiador Flávio Josefo vai dizer que o Daniel de 6 e 3 estava agora com 90 anos. E olha como o escritor começa escrevendo. E então, o mesmo Daniel. E então, o mesmo Daniel, qual? O de 1 e 8. O de 5 e 13, que não se vendeu aos caprichos da Babilônia, mas manteve a sua essência. Não tenho mais tempo. Olha o verso 28. Se tu não der glória, o negócio está feio. Não mais o Daniel de 1 e 8 com 14. Não mais o Daniel de 5 e 13 com 65. Não mais o Daniel de 6 e 3 com 90. Mas o historiador agora vai dizer que Daniel estava com 100 anos. Com 100 anos. Eu vou repetir: com 100 anos. E o que está registrado aqui está assim: e este mesmo Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, ou Persa, porque o Senhor era com ele. Só quem entende esta palavra, joga a mão para cima, abra a boca e dê o melhor glória que você puder. Dê um abraço e alguém diga: seja o mesmo.